Fala galera que assiste a Babologia, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Emílio Garcia e no Notícias Científicas da Semana nós vamos falar sobre o Dawkins falando besteira no Twitter. Como primeiro tema eu escolhi esse tweet do Dawkins, em que ele traz um tema muito controverso dentro da biologia e da nossa sociedade, que é a eugenia. Em uma tradução livre, no tweet dele, ele fala que apesar da eugenia ser condenável dos pontos de vista ideológico, político e moral, nós não devemos concluir que ela não funciona. Ele afirma que é claro que ela funciona, e ele baseia essa informação no fato de que ela funciona para cavalos, vacas, porcos, cachorros e rosas. Se funciona para todos esses organismos, por que ela não funcionaria para a gente? E ele termina o tweet dele falando que fatos ignoram ideologia, e essa frase é muito importante para a discussão que a gente vai ter hoje. Richard Dawkins é um biólogo formado na Universidade de Oxford. Além do seu curso de graduação, ele também fez o seu mestrado e o seu doutorado na mesma instituição de ensino. Nesses trabalhos iniciais de Dawkins, ele trabalhou principalmente com etologia, estudando o comportamento animal e como esses animais tomam decisões. Foi a partir desses primeiros trabalhos com etologia que ele foi contratado por uma universidade na Califórnia, nos Estados Unidos. Nessa universidade ele continuou desenvolvendo seus trabalhos como etólogo, e foi por causa desses trabalhos que ele volta para a Universidade de Oxford, só que dessa vez como professor contratado. Dentro da Universidade de Oxford, ele começa a conciliar os trabalhos dele de etologia com trabalhos de biologia evolutiva. Só que não é como pesquisador em comportamento animal que Dawkins é conhecido pelo grande público. Ele ganha reconhecimento de um público não especializado quando ele lança em 1978 um livro chamado O Gene Egoísta. Nesse livro ele pega conceitos que estão sendo discutidos em relação à evolução e traduz esses conceitos para um público leigo. E ele populariza a visão da evolução baseada no gene. É nesse livro, por incrível que pareça, que ele cria um termo muito usado hoje em dia, que é meme. Segundo Dawkins, meme é uma unidade de informação capaz de se replicar. Seria mais ou menos para memória o que o gene é para a genética, a unidade mínima da informação. E essa informação seria capaz de se replicar de cérebro em cérebro ou de local de armazenamento em local de armazenamento, como por exemplo de livro para livro. Dawkins continua discutindo evolução em uma série de livros. Exemplos desses livros são O Fenótipo Estendido, em que ele fala que os fenótipos dos organismos podem influenciar tanto o ambiente como outros organismos, e um livro chamado O Relojoeiro Cego, em que ele critica a ideia de que precisa existir um ser superior para gerar organismos complexos como a gente encontra na natureza. Nos últimos anos, Dawkins fica ainda mais famoso quando ele começa a defender um ponto de vista ateu frente a um ponto de vista ateísta. No seu livro Deus, um Delírio, ele defende categoricamente que um criador sobrenatural não existe e que a fé religiosa, independente de qual seja, ela é uma ilusão e que em alguns casos ela pode ser perigosa. Esse livro ficou conhecido mundialmente, sendo traduzido para 31 idiomas e vendendo milhões de cópias. Apesar da gente sempre lembrar do Dawkins como um crítico à religião, nós nunca podemos esquecer que o Dawkins é um biólogo responsável por uma cadeira de biologia em Oxford, um pesquisador de comportamento animal e principalmente um dos principais defensores da teoria da seleção natural proposta pelo Darwin. Falar disso é importante porque darwinismo e eugenia estão intimamente ligados, e esse é o segundo tema do vídeo de hoje. Apesar do termo eugenia ter sido cunhado só no século XIX, a humanidade tem se comportado baseado em princípios que a eugenia vai defender desde tempos antigos. Existem evidências dos gregos, dos celtas, dos fueginos, que são povos nativos da América do Sul, eliminando pessoas deficientes, doentes ou idosas para favorecer uma sociedade mais forte. Mas o termo eugenia foi cunhado em 1865 por um pesquisador conhecido como Francis Galton. Uma coisa muito legal de se dizer é que Galton era primo de Darwin, e ele foi diretamente influenciado pelo livro Origem das Espécies, publicado em 1858 pelo seu primo. Em seu livro, Galton diz que eugenia é o estudo dos agentes sobre o controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja física ou mentalmente.
No seu livro, Galton defende que a inteligência é hereditária e não fruto da influência do ambiente no cérebro do indivíduo. Parte das conclusões que ele tira ao escrever o livro dele são baseadas no estudo da biografia de 177 pessoas da própria família. Uma coisa muito importante de dizer é que o livro do Galton ele é muito elogiado pela comunidade científica. Um exemplo disso é que em 1870 a revista Nature, que já era uma revista científica muito relevante, lança um artigo louvando as ideias do Galton. A partir desse conceito de que a inteligência era determinada hereditariamente, o Galton propõe o que ele chama de eugenia positiva, que seria uma série de casamentos seletivos que resultariam no aumento da inteligência daquela população. Nós fizemos isso de maneira empírica, mesmo sem entender hereditariedade genética como a gente entende hoje, há milhares de anos. Por exemplo, nós selecionamos trigos com sementes cada vez maiores, nós selecionamos espigas de milho maiores e com mais milhos e com mais amido. Então se a gente pegar a história evolutiva do milho, ele começa como uma espiga bem pequenininha e ele vai, através de cruzamento seletivo, se transformando no que a gente chama de espiga de milho hoje. Nós fizemos isso para selecionar vacas com úberes cada vez maiores, para produzir cada vez mais leite, e nós fazemos isso com os nossos animais domésticos. A gente faz isso com cachorros para selecionar determinadas características, como por exemplo, cachorros mais violentos para serem cães de guarda, cachorros menores e mais calmos para serem cães de companhia. Darwin é uma influência muito grande para o Galton, porque no Origem das Espécies ele explica a seleção artificial para facilitar a compreensão do que ele chama de seleção natural. A seleção artificial, segundo Darwin, nada mais é do que o homem como um mecanismo de escolha das características daqueles animais ou plantas que ele deseja, fazendo cruzamentos com animais que têm essas características. Então se eu quiser produzir um cachorro grande, então eu pego uma variação natural da população que vai ter cachorros pequenos, cachorros médios e grandes, eu seleciono só cachorros grandes e faço esses animais cruzarem só entre eles. O ser humano funciona como uma força de seleção, escolhendo aquelas características que são mais interessantes. Se a gente fizer isso geração após geração, nós vamos conseguir selecionar essa característica e deixar ela cada vez mais evidente. No caso da seleção natural, ao invés do homem como um mecanismo de seleção de uma determinada característica, nós teríamos o ambiente como um filtro dessas características que variariam normalmente numa população, selecionando aquelas que causam um aumento da aptidão, da capacidade de deixar descendentes daqueles indivíduos. O que Galton faz é pegar esse conceito de seleção artificial e jogar ele para seres humanos. Então se eu consigo selecionar características hereditárias em outros animais e em plantas, por que eu não conseguiria fazer isso com humanos? As ideias de Galton elas se difundiram pelo mundo todo, principalmente nessa época da história da humanidade em que as pressões sociais elas estavam crescendo demais e tirar ela do contexto social em que ela estava inserida. A população inglesa da cidade estava crescendo rápido demais nessa época, principalmente nas classes mais pobres. Esse crescimento populacional descontrolado, associado à teoria da seleção natural proposta por Darwin, que estava se popularizando, e ao nosso conhecimento de genética, gerou uma ideia nas classes ricas e dominantes, inclusive dos pesquisadores, de que poderia acontecer uma degeneração biológica da população. Entender o contexto social é fundamental, porque se a gente voltar à frase original de Galton sobre o que é eugenia, ele fala de enriquecimento ou empobrecimento das qualidades raciais. Então a gente não consegue separar o conceito biológico do conceito social. As ideias propostas por Galton elas ficam muito famosas e se espalham pelo mundo. Sociedades que defendem a eugenia do ponto de vista científico surgem em vários países. A eugenia chega no Brasil na forma da Sociedade Eugênica de São Paulo e ela tem uma vertente muito forte nos Estados Unidos, principalmente ligada ao conflito racial. No entanto, a eugenia ganha um peso nefasto quando ela é reconhecida como um dos pilares do nazismo. Nesse regime foram estabelecidas leis que previam o extermínio ou a esterilização de pessoas que possuíam deficiências físicas ou mentais para que essas características não passassem para gerações seguintes. E essa lei posteriormente se estendeu a raças que não fossem a ariana.
Apesar da gente ter discutido que vários países como o Brasil e os Estados Unidos também tinham sociedades eugênicas no começo do século passado, essa prática continuou em alguns países mesmo depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Existem evidências de eugenia negativa em que a gente elimina aquela característica da população que a gente não quer através da esterilização em países como a Suíça, a Finlândia, a Dinamarca e a Noruega mesmo depois da guerra. E na Suécia, esse processo de esterilização compulsiva de pessoas que tinham características que eram consideradas negativas continuou até a década de 70. É só na década de 80 que a eugenia vai ser discutida como algo que não faz sentido científico. Principalmente quando a gente começa a entender genética de verdade e começa a entender como determinadas características acontecem nos seres vivos. A eugenia volta à discussão quando a gente para de considerar o método de eugenia como de cruzamentos seletivos para selecionar determinadas características. Alguns pesquisadores discutem que as ideias de melhoramento genético propostas a partir de novas tecnologias também poderiam ser chamados de eugenia, a partir do momento em que a gente melhoraria determinadas características daquela população. Apesar desse conceito ser muito discutido na sociedade atual, os pesquisadores que realmente defendem esse ponto como eugenia, eles são uma minoria e são extremamente criticados pelos seus pares. Antes de discutir o tweet propriamente dito, é muito importante a gente dizer que logo depois de receber as críticas pelo texto publicado, o Dawkins veio falar que em nenhum momento ele defendeu uma política pública de eugenia. Segundo ele está discutindo só biologia. Mas mesmo do ponto de vista biológico, essa afirmação é extremamente controversa. A primeira controvérsia está ligada a um conceito que ele coloca no texto dele, que é um conceito de melhora. Quando a gente fala de evolução, as pessoas tendem a discutir o que é um ser vivo mais evoluído ou um ser vivo menos evoluído. E isso, do ponto de vista da evolução, não faz o menor sentido. Não faz sentido nenhum eu dizer que um ser humano, por ser mais complexo estruturalmente, é mais evoluído do que uma bactéria. Se dois organismos convivem no mesmo espaço e no mesmo tempo, eles estão plenamente adaptados a sobreviver naquele local. A ideia de que a evolução serve para melhorar os organismos não faz o menor sentido, nem evolutivo, nem genético. Se a gente tirar esse conceito de melhora do mecanismo que a gente conhece como evolução, a ideia de eugenia ganha um outro aspecto. Ela volta a estar diretamente ligada à melhora de uma qualidade ou a piora de uma qualidade dependendo da origem dessa qualidade. Entender esse conceito faz a gente voltar para a ideia do que é bom e do que é mal para quem trabalhava com eugenia. E a gente pode discutir isso do ponto de vista dos organismos que nós selecionamos com o passar do tempo. A hora que eu faço a seleção de uma planta que produz uma espiga de milho maior e com sementes maiores, eu não necessariamente estou selecionando uma planta que vai ter uma maior aptidão. O que é bom para mim não necessariamente é bom para a planta. Quando eu faço uma planta, por exemplo, que não consegue se reproduzir naturalmente, para proteger a patente daquela semente que eu estou produzindo e conseguir ser o proprietário daquelas plantas e vender cada vez mais sementes, eu não estou preocupado com a aptidão da planta, eu estou preocupado com o que vai me favorecer. Uma evidência indireta que a gente tem disso é que a maioria dos animais e plantas que nós selecionamos ao longo de milhares de anos não conseguem sobreviver no ambiente natural sem a intervenção do homem. Um excelente exemplo que a gente tem de como a seleção artificial pode ser prejudicial para animais e plantas é quando a gente fala de cachorros, principalmente aqueles que a gente quer trazer para dentro da nossa casa. A hora que eu seleciono pugs, cada vez com a cara mais achatada, eu estou causando problemas morfológicos nesses animais que podem resultar desde dores de cabeças constantes, ligadas ao tamanho do crânio pressionando o cérebro, até problemas respiratórios muito graves, ligados ao formato do focinho e da garganta. Não dá pra gente dizer que esse tipo de seleção artificial foi feito para favorecer o bicho e selecionar características que são boas para eles. Esses exemplos de seleção artificial, eles sempre estão ligados a características que nós queremos e que nós achamos interessantes. Quando a gente volta para o conceito de eugenia, a gente começa a entender o perigo que a gente tem quando a gente fala de eugenia em seres humanos. Nós vamos selecionar características que são benéficas para quem? Quem vai selecionar essas características? Lá no começo da eugenia, por exemplo, os pesquisadores estavam procurando como selecionar uma doença que era o pauperismo.
ser pobre era considerado uma doença, muito provavelmente hereditária, porque quem nascia pobre continuava pobre. Então uma das ideias é, se eu impedir pessoas pobres de se reproduzirem, muito provavelmente eu vou acabar com a pobreza. A partir do momento em que nós entendemos que quem toma a decisão está selecionando aquelas características que são importantes, a gente passa a entender o problema moral e ético que a gente tem quando a gente faz uma afirmação como essa. O outro risco que a gente corre quando a gente fala de eugenia é quando nós afirmamos que determinados fenótipos são gerados apenas pela base genética e explicados apenas por hereditariedade. Então quando Galton lá atrás fez o seu trabalho sobre inteligência baseado na família dele, ele não levou em consideração fatores socioeconômicos. Ele parte do princípio de que a família dele é inteligente simplesmente porque ela possui características biológicas que os tornam inteligentes. E ele tira da mesa fatores como o fato da família dele ser rica e poder oferecer condições de estudo e de vida melhores do que para outras pessoas. Essa relação entre causa e efeito de uma determinada característica já foi vista de maneira errada em outros casos na história da humanidade. Saiu um artigo na década de 50 que dizia que casas com bibliotecas produziam filhos mais inteligentes. Então existia uma correlação entre a quantidade de livros da casa e a inteligência das crianças que cresciam naquela casa. Isso causou um boom no mercado editorial, porque as pessoas que se encontravam numa classe econômica inferior começaram a investir muito em livros para favorecer seus filhos. O problema é que essa correlação estava completamente errada. A ideia não é que casas com mais livros geram pessoas mais inteligentes. A ideia é de que casas com mais livros têm pais que estudaram mais e que valorizam mais a educação, fazendo com que os seus filhos estudem mais e gerando condições para que eles se desenvolvam. Então a correlação não é com o livro, e sim com as pessoas que construíram aquela biblioteca. Então o cuidado que a gente tem que tomar quando a gente faz esse tipo de correlação entre genética e a característica fenotípica que a gente está vendo, é que essas características não são determinadas meramente pelas bases nitrogenadas do nosso DNA, elas também são influenciadas diretamente pelo ambiente e de como a gente interage com esse ambiente. Um outro ponto que assustou demais as pessoas quando Dawkins fala de eugenia é que ele é um dos maiores defensores da teoria da seleção natural de Darwin. E essa teoria ela é 100% baseada em algo muito importante do ponto de vista biológico, que é a variabilidade genética. A seleção só existe quando existe variação. Só que quando a gente fala de eugenia, seja no começo da eugenia ou na eugenia moderna, nós estamos falando de usar determinadas ferramentas para eliminar determinados genes da população. Isso causaria automaticamente uma queda na variabilidade. Se a gente fizer isso em massa para transformar os seres humanos em seres humanos cada vez melhores, com aquelas características que nós escolhemos, a gente tende a eliminar cada vez mais variabilidade e isso pode gerar problemas para a sobrevivência da espécie no futuro. Mas o que espanta mesmo é o Dawkins trazer esse tema eugenia nesse momento social e político que nós vivemos hoje. O crescimento de movimentos conservadores e principalmente de movimentos racistas, ele tem acontecido no mundo todo. E as ideias de purificação da raça têm crescido em muitos países, como por exemplo no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha e na própria Inglaterra, em que o assessor do primeiro-ministro atual é conhecido por dar declarações polêmicas contra outras raças que não seja branca e principalmente contra imigrantes. O próprio Dawkins foi acusado recentemente de dar uma declaração extremamente racista em relação aos muçulmanos, em que ele diz que o som dos sinos da Catedral de Oxford, eles são muito mais agradáveis ao ouvido do que as chamadas para a religião dos muçulmanos. A relação entre isso e a eugenia, ela é direta, uma vez que desde a base da eugenia, proposta por Galton lá em 1870, o conceito de raças e classes é fundamental, em que ele afirma que as qualidades raciais boas têm que ser selecionadas e as qualidades raciais ruins têm que ser eliminadas. Essas distinções de raças que muitas pessoas defendem, elas não fazem sentido biológico nenhum, uma vez que vários trabalhos mostraram que as diferenças genéticas entre indivíduos de uma população podem ser muito maiores do que entre indivíduos de populações diferentes. Entender a eugenia do ponto de vista biológico e perceber que ela não faz muito sentido do ponto de vista genético, da genética moderna e evolutivo, entender as origens morais
que esse conceito de eugenia teve lá no século XIX e que se mantiveram por grande parte do século XX, e entender que o conceito de raça não faz muito sentido biológico, é fundamental quando a gente vai discutir o tweet que o Dawkins publicou. Eu só consigo ver duas explicações possíveis para esse tweet. A primeira explicação que eu vejo para o Dawkins trazer essa ideia de eugenia num tweet é que ele realmente concorda com certas ideias morais e éticas que existem por trás desse conceito. Apesar dele afirmar que ele estava fazendo apenas um exercício mental de que a eugenia era tecnicamente possível, apesar dela não fazer o menor sentido evolutivo, nem o menor sentido na escolha de melhorar as características da humanidade. A segunda explicação que eu tenho para isso é que o Dawkins só está virando um velho gagá que não sabe usar as redes sociais. Que é o que ele afirmou hoje, falando, nossa, eu não fiz nada demais e todo mundo vem me batendo. Aonde está o campo do debate? Independente das razões do Dawkins, é muito importante a gente perceber que entender conceitos científicos é algo fundamental para a estruturação de uma sociedade que seja crítica e capaz de discutir temas tão espinhosos como esse. É isso, espero que vocês tenham gostado do novo formato do nosso vídeo. Não se esquece que toda quarta-feira sai aqui no Babologia os 120 segundos, que é um programa em que eu tento explicar qualquer conceito científico em 2 minutos. É só vocês clicarem nesse quadradinho que está aqui, ó, que vocês vão conseguir ir para a lista desses vídeos. Até a próxima,